Dando sequência, amados irmãos e irmãs, na série Família Forte, Igreja Forte, nós vamos hoje trabalhar sobre o tema Pais e Filhos. Qual o papel de cada um deles na família? Nós já trabalhamos no primeiro domingo sobre a decisão que Josué tomou e também devemos tomar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Domingo passado trabalhamos sobre o papel do marido e da esposa. E hoje vamos prosseguir com essa exposição, ainda na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, porém já aviso aos irmãos, leremos muitas outras passagens, e portanto, dedos afiados, tanto para folhear a sua Bíblia impressa ou para digitar na sua Bíblia aí no seu celular ou em outro aparelho eletrônico que você utilize, mas sobretudo nesses textos. Aquiete seu coração, vamos continuar adorando ao Senhor agora, ouvindo a instrução da palavra que Ele tem para nós nessa noite. Efésios capítulo 6, versos 1 a 4. Esse texto nós faremos a leitura todos juntos. Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4. Leamos, igreja. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Oremos mais uma vez. Bondoso Pai, estamos diante do Senhor em culto, em adoração, tanta coisa já aconteceu até este momento. E que o Senhor continue falando ao nosso coração agora através desse tema tão importante e desafiador, o relacionamento dos pais com os filhos, o papel de cada um deles. Nessa noite temos aqui filhos, filhas, pais que têm, ó Deus, tentado buscar no Senhor direção para cumprir o seu papel. Mostra-nos na Tua palavra, ó Deus, o que o Senhor requer de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um dos textos lidos nessa noite na liturgia diz: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quando eu leio 2 Timóteo capítulo 3, eu penso que eu estou abrindo algum jornal dos nossos dias atuais. Quão atual é aquela passagem que Paulo escreve ao seu filho na fé Timóteo, dizendo: olha, está chegando uma época e um período em que os homens serão arrogantes, atrevidos e jactanciosos. E uma palavrinha que aparece lá é desobedientes aos pais. Não é nenhuma novidade, mas eu não falo isso com nenhuma alegria no coração, pelo contrário, com muita tristeza. Até um certo tempo atrás, nós falávamos da rebeldia dos filhos lá fora do contexto da igreja. Mas isso já não é mais uma realidade, irmãos. A rebeldia já se faz presente nos arraiais do povo de Deus. Aliás, se formos fazer um apanhado da história da igreja, do povo de Israel desde o Antigo Testamento, aí nós vamos aprender que a rebeldia sempre esteve presente, infelizmente, entre o povo de Deus. Mas eu estou falando agora dessa época que estamos vivendo. É possível, às vezes, você ter um jovem, um adolescente, um filho que até gosta de servir a Deus, que ama o Senhor, mas é rebelde aos pais. Não honra seus pais. É possível você ter um homem, uma mulher que teve a bênção de receber a paternidade, a maternidade, ele serve a Deus, pelo menos ele quer fazer isso no contexto eclesiástico, mas ele negligencia a sua principal missão, que é discipular o seu filho, é pastorear o coração do seu filho e da sua filha. Por isso que essa passagem é tão importante, dentre tantas outras que leremos nessa noite. Todas as pregações aqui do culto têm sido publicadas, editadas no canal do YouTube da igreja, mas eu queria desafiar aos pais que estão aqui presentes, e os filhos também, que essa semana, quando você receber o link da mensagem editada, assista novamente essa mensagem. Pegue seu caderno, anote os textos, faça suas anotações, suas observações, peça para o Senhor continuar falando ao seu coração, porque essa palavra é urgente para os nossos dias. O apóstolo Paulo, dando sequência àquilo que nós começamos a semana passada falando do versículo 18,
Ele continua dizendo que só é possível e vivermos essa atmosfera da família cristã, do lar cristão, e agora falando da pessoa dos filhos e dos pais, se eles forem cheios do Espírito Santo. Então, mais uma vez, eu quero reforçar o que eu falei semana passada. O contexto da carta aos Efésios é um contexto para crentes, é uma carta eclesiástica, uma carta que de verdade ele está tratando de temas voltados para os cristãos. Portanto, podemos pensar em famílias que têm filhos que não são de Jesus ainda, que estão fora, nós trabalhamos esse tema também. Mas pense agora naqueles que já estão no Senhor, filhos e filhas, pais, pai, mãe, que já servem ao Senhor. É neste contexto, então, que Paulo está exortando aos irmãos efésios. Por isso é importante, eu não vou conseguir ser um bom filho, eu não conseguirei ser uma boa filha, eu não conseguirei exercer o meu papel de pai ou de mãe, se eu não for um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo. Não tente desassociar isso dizendo, não, pastor, uma coisa é ser cheio do Espírito Santo, outra coisa é ser filho, outra coisa é ser pai e mãe. Não é verdade. Você só vai conseguir cumprir o seu papel na família como pai, como mãe, como filho e filha, se você for cheio do Espírito Santo. Então comece pensando, eu tenho vivido uma vida de plenitude do Espírito, eu tenho sido uma pessoa que tem buscado crescer e transbordar de Deus na minha vida. Isso não significa que estaremos isentos das lutas, das dificuldades, que os pais que estão aqui presentes sabem. Essa semana, por 2 vezes, eu já falei isso e disse que faria essa pergunta a vocês. Qual é a fase mais difícil para educar um filho? Para aqueles que já passaram por todas as fases, para aqueles que já são vovô, vovó. É claro que se eu perguntar para quem acabou de ter um filho, vai dizer, é essa, pastor, eu não sei cuidar, a criança chora, é cólica, de madrugada, e a criança só sabe chorar, eu não sei se é o choro de fome. Vai chegar uma hora que o pai e a mãe já vai conseguir entender, esse choro é de fome, esse choro é de dor, e esse choro é de manha. Mas os pais de primeira viagem no começo não sabem. Eu e a Rosângela apanhamos feio quando Samuel botava o berreiro de madrugada, a gente não sabia. Às vezes a gente corria para o pronto-socorro, pensando que era uma coisa grave, não era tão grave. Por isso, cada fase tem a sua particularidade. Então você que está falando, não, pastor, a fase mais difícil é essa que eu estou vivendo agora, na pré-adolescência. O mundo está virando de cabeça para baixo, eu não aguento mais. Os meus filhos começaram a se rebelar, nunca foram assim, estão levantando a voz para mim. Não, pastor, a fase que está mais difícil é essa agora. Fizeram 18 anos, dizem que são dono do nariz, que respondem pela vida deles agora e querem viver do jeito deles. Não, pastor, a fase mais difícil é agora, depois que eles casaram, eles não nos respeitam mais. Mãe, eu casei, não quero mais saber da sua vida, não quero saber dos seus conselhos. Qual é a fase mais difícil para ser pai e mãe? Porque eu não vou nem perguntar qual é a fase mais difícil para ser filho, porque eu não queria que você pensasse que ser filho é ser difícil. Deveria ser a fase fácil. Mas todos nós aqui somos filhos. Ou tem alguém aqui que não é filho? Então essa palavra, em primeiro lugar, é para todos nós, até os adultos, até os de cabeça branca. Você teve um pai e uma mãe, se você não os tem ainda hoje, você já os teve um dia. Você sempre será filho. Você sempre será filha. Nem todos aqui são pais ainda, mas filho e filha todos são. Você é filho. Então essa palavra inicial é para todos nós mesmo. Ele começa falando, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. E ele fala, isto é justo. E aí ele remete ao decálogo. Ele remete aos 10 mandamentos. Honra teu pai e a tua mãe, e aí está entre parênteses, para você lembrar, que é o primeiro mandamento com promessa. Você lê lá o decálogo, os 10 mandamentos, você não tem um mandamento com uma promessa. Qual é a promessa? Se você honrar o seu pai, se você respeitar e obedecer o seu pai e a sua mãe, seus dias na terra serão prolongados. Quão triste é, irmãos, e as estatísticas a cada dia mostram isso para nós, quantos jovens estão morrendo. O Brasil já não é mais considerado um país jovem. Tem 2 fenômenos acontecendo. Um negativo, que é o que eu estou enfocando nessa noite, e o outro é positivo, a longevidade dos nossos irmãos. A expectativa de vida do povo brasileiro aumentou. Está certo que a pandemia deu uma mexida aí nisto. Mas as pessoas estão vivendo mais hoje. Alguns brincam, a base de muito remédio, né, pastor? A base de muitos comprimidos. Tem gente que toma assim, a mão cheia de comprimido todas as manhãs para viver. Mas você está vivo, meu irmão.
Porque antigamente, chegava na casa dos 70, já estava falando, meu pai morreu com 70. Hoje, graças a Deus, temos irmãos rompendo a casa dos 80, dos 90. Eu conheci alguns centenários. Mas eu quero ficar com a outra questão polêmica. Por que morrem tantos jovens no mundo? O que está acontecendo? Pela lógica humana, é normal o jovem morrer? Pela lógica humana, não. Mas por que tantos jovens estão morrendo? Porque tem um probleminha acontecendo lá em casa. O negócio não é na rua. A rua é depois, mas começa em casa. Nós estamos vivendo um tempo em que os pais, talvez por causa da repressão dos pais deles, que foram tão repressores, que eles dizem assim, quando eu for pai, quando eu for mãe, eu vou liberar geral. E deixa eu dizer uma coisa para você, seu filho não quer um pai assim. Seu pai, por mais que seu filho no primeiro momento diga, que legal, meu pai não põe limites, meu pai não tem hora para chegar, meu pai disse que eu faço o que eu quiser da minha vida. Eu confesso aos irmãos, confesso sempre isso com a Rosângela, quando eu saio muito cedo de casa, principalmente de sexta para sábado e de sábado para domingo, na região onde nós moramos, eu fico estarrecido com o número de adolescentes chegando em casa às 6 horas da manhã. E não é maior de idade, não é possível, a não ser que aquela pessoa esconda o documento, porque tudo carinha de criança. Eu vi uma cena recentemente, e não importa a classe, viu, irmãos? É porque é a classe mais pobre. Não. Há muitos anos, levando Samuel para um cursinho na região da Paulista, eu vi uma moça bem vestida, com as 2 sandálias nos ombros, andando no meio da Paulista como se fosse uma maluca, chorando, vindo de uma balada, provavelmente ali daquela região. Eu falei, o que essa moça fez passando a noite fora? Cadê os pais dessa moça? Aí você diz, pastor, onde o senhor estava vivendo até esse tempo? O senhor está pensando que o senhor está onde? Esse é o quadro do mundo. Sim, mas Romanos 12 diz para eu não me conformar. Eu não me conformo. E tem pais que já jogaram a toalha. Desistir, pastor. Quer dormir na rua? Dorme. Quer ir para a balada? Vai. Quer chegar às 5 horas da manhã? Chegue. Eu espero que não tenha nenhum pai aqui que tenha jogado a toalha. Porque Deus vai te cobrar disso. Deus vai te cobrar disso. Nós precisamos entender. Filhos, vocês precisam observar a palavra. É mandamento do Senhor. E vocês terão vida longa sobre a terra, porque os filhos que estão morrendo precocemente não escutam mais seus pais, agora tem até agressão aos pais. Recentemente um neto, ele estava drogado, é verdade, ele agrediu a sua própria avó. Nós estamos vivendo esse tempo, tempos difíceis. E a igreja do Senhor Jesus precisa ser um farol a brilhar no meio dessas densas trevas e mostrar que ainda há esperança. A família que está pautada na palavra, a família que serve ao Senhor, filhos obedientes. Portanto, você que é filho e filha, não importa se solteiro ou casado, se já com pouca idade ou muita idade, você tem honrado seu pai e sua mãe? Honrar é reconhecer, é dar valor, é estimar, é colocar em máxima consideração, é obedecer, mas não simplesmente aquela... Quantos aqui, e aí todos nós estamos inclusos nessa máxima, né? Certamente você já fez alguma coisa que a sua mãe ou seu pai pediu, mas fez contra a vontade. Fez pisando duro, fez fechando a cara. Vai cuidar disso, vai cuidar... Você vai assim, parece que nós já fizemos, eu quantas vezes, infelizmente. E às vezes nós pais precisamos falar para os filhos, eu não estou fazendo isso com você porque eu te odeio, eu te amo. Daqui a pouquinho nós vamos falar para os pais, mas vamos continuar falando para os filhos. Queridos filhos e filhas dessa noite que estão aqui, solteiros e casados, que já têm experiência também de serem pais, honrem os seus pais, honrem os seus progenitores. Vamos abrir também em Colossenses, nós vamos voltar depois aqui em Efésios, tá? Mas vamos dar uma passeada na Bíblia agora. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Colossenses, capítulo 3. No verso 20 nos diz assim: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Você quer ser jovem, moça, rapaz, filho, filha, presente nessa noite, uma pessoa grata a Deus? Honre seu pai e a sua mãe, porque se você falar assim, eu quero ser grato a Deus, eu quero continuar servindo a Deus, mas eu não sou um filho obediente, põe sua casa em ordem, tem alguma coisa que não está batendo. É impossível uma pessoa ser rebelde aos pais e glorificar a Deus. Eu vou repetir,
É impossível alguém ser rebelde aos pais e glorificar a Deus. Não combina, tem alguma coisa errada. Nós precisamos entender, igreja. E agora nós vamos para o livro que eu recomendo que todos leiam pelo menos uma vez por ano. Se você está fazendo a leitura da Bíblia por um ano, você já vai passar ou já está perto de passar por ele. Provérbios. Provérbios é o livro que traz para nós vários ensinamentos para pais e filhos. Eu vou ler vários textos agora, primeiramente aos filhos. Vamos comigo lá no livro de Provérbios, então? E como todos nós somos filhos, não falei isso? Todos nós vamos ler, tá? Vai ter a hora aí que somente os pais lerão, mas agora todos vamos ler, começando lá no capítulo 1 de Provérbios. Provérbios, capítulo 1. Versículos 8 e 9. Todas essas leituras que nós faremos agora de Provérbios, tudo em conjunto, tá? Eu não vou ficar falando todos juntos, já sabem. Eu vou começar, a igreja lê comigo. Provérbios 1, 8 e 9. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Provérbios 4, 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. Provérbios capítulo 6, versos 20 a 23. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Olha que palavra maravilhosa. Provérbios capítulo 13, verso 1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Capítulo 17, verso 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Eu quero destacar aqui a parte B desse verso. A primeira parte fala do vovô, da vovó, mas olha o que você, filho e filha, deve dizer nessa noite. O meu pai e a minha mãe é o presente que Deus também me deu. Nós, filhos, somos herança do Senhor aos pais. Mas Deus está dizendo aqui, a glória dos filhos são os pais. Você pode dizer nesta noite, meu pai e a minha mãe são as glórias que Deus me deu. Eu já contei isso em muitos lugares, mas vou contar hoje aqui pela primeira vez. O meu pai não era crente. Os 2 últimos anos de vida do meu pai foi numa clínica, numa cadeira de roda. Como muitos cristãos gostam de brincar, meu pai veio pela dor. Rendeu-se a Cristo num quarto de hospital. E eu tinha muita vontade de pregar para o meu pai e ele não deixava. Isso me incomodava. Porque eu falava, eu prego para tanta gente, mas não consigo falar para o meu pai. A educação que o meu pai me deu, ele não deixava eu falar nada que soasse como se eu estivesse ensinando ele alguma coisa. Porque quando ele percebia, ele falava assim, epa, aqui quem ensina sou eu. Você é meu filho. O que você está pensando que é? E isso travou. E Deus levantou um jovem da Assembleia de Deus que foi no hospital à noite e orou pelo meu pai. E ele se entregou para Jesus. Mas esses 2 anos que meu pai perdeu a voz e ficou numa cadeira de roda foram os melhores anos desse tempo que eu tive na fase adulta. Porque eu falava com meu pai de Jesus agora livremente. Vamos orar, pai? E ele, vamos cantar, pai? Eu só não pude ver meu pai na igreja. Algumas vezes ele foi. A convite meu, da minha esposa, dos filhos. Mas meu pai, eu creio que está na glória, mas foi difícil. Viveu muitos anos no álcool. Mas meu pai é a minha glória.
eu sinto falta dele. Mesmo ele tendo feito algumas coisas difíceis para minha mãe, para os meus irmãos, até para a minha pessoa, mas eu não deixei de amar meu pai. Se você tem o seu pai e sua mãe vivo, os ame. Eles não estão mais aqui, os ame também. A glória dos filhos são os pais. Nós precisamos fazer isso, igreja. Provérbios 19, 26. Agora a coisa começa a ficar difícil. Agora eu quero me dirigir um pouquinho para você que já é filho adulto, filha adulta, casado, já saiu da casa do pai. E você acha então que agora você não tem mais que ser tão obediente, ouvir o pai e a mãe, falar: mãe, chega, eu estou casado agora. Mãe, eu casei, tá? Se a senhora não sabe, não tenho mais que te dar satisfação da minha vida, não. Eu espero que o meu filho nunca diga isso para mim, porque se ele ouvir, ele já tem uma frase pronta para dizer para ele. Goste ou não, meu filho, sou seu pai. E todas as vezes que eu precisar te exortar, eu vou te exortar. Mesmo que os seus cabelos fiquem brancos e nós possamos viver longos anos juntos, eu sou seu pai. E eu vou sempre te exortar, porque eu te amo. Olha esse versículo aqui de Provérbios 19, verso 26. Vamos ler? Continuamos a leitura. O que maltrata a seu pai, ou manda embora a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Maltrata o pai, manda embora. Vai embora! Seu velho, sua velha, eu não aguento mais. Pasmem, tem filhos da igreja fazendo isso. Não estou falando do mundo, não. Na igreja. Provérbios 20, 20. Olha só, gente, está apertando mais o negócio aqui. A quem amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Amaldiçoa o pai? Será que é possível alguém fazer isso? É possível, infelizmente. Filhos amaldiçoam seus próprios pais, os seus progenitores. E por último, 23, 22. Espera um pouquinho, deixa eu só confirmar aqui. Isto, 23, 22. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Você pensa que você vai ficar jovem para sempre? Pastor, eu estou fazendo a minha parte, mas os anos vão chegar. E um dia você vai precisar que alguém pegue na sua mão para atravessar a rua. Levante você da cama para te levar para a sala. Talvez você já esteja vivendo isso com os seus pais. Não despreze eles. Quando eles ficarem velhinhos, honre eles, sempre. Pastor, não tenho feito isso, mas ele está por aqui, seus pais existem, estão na face da terra ainda. Corra enquanto há tempo. Faça enquanto há tempo. Não estão mais aqui, pastor. Não os tenho mais comigo, mas eu não fui um bom filho, uma boa filha. E agora? Eles não vão mais voltar aqui. Tenha um tempo a sós com Deus para orar e falar: perdão, Senhor, pelo filho que eu fui um filho rebelde, uma filha rebelde, ingrato, ingrata. Mas me ensina a ser uma boa mãe agora, um bom pai, que eu não repito os mesmos erros com os meus filhos. Mas tem um outro texto também bem forte que Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1. Pode ser que a mensagem hoje fique um pouquinho mais longa do que o comum do meu tempo de pregar. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 3. Agora só a igreja acompanhe, por favor. Paulo estava falando aqui da classe das viúvas. É uma realidade que tem nas igrejas, viúvas. Mas olha que palavra pastoral que Paulo precisou dar a Timóteo para trabalhar a igreja que ele era pastor. 1 Timóteo capítulo 5. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores.
pois isto é aceitável diante de Deus. Então a regra é simples. Alguém ficou viúvo ou viúva. Ele está falando para a igreja, porque tem gente assim, quem tem que cuidar dos viúvos? A igreja. A igreja tem que sustentar os viúvos e viúvas. É verdade, mas tem uma questão. Se este viúvo e esta viúva têm filhos e netos, quem tem que cuidar? Os filhos e os netos. Mas já tem, às vezes, situações, e eu já particularmente já vivi isso no pastorado, de uma mulher que era literalmente viúva, ela não tinha ninguém por ela. A igreja cuidou dela até ela morrer. Aí é papel da igreja. E ela teve uma vida digna, sustentada pela igreja que ela era membro, porque ela não tinha ninguém. Mas se você tem filhos e filhas, então se você é filho, sua mamãe está viúva, seu papai é viúvo e você não tem cuidado dele, você está pecando. Olha só o que nos diz aqui, nesse mesmo capítulo, o verso 8. 1 Timóteo 5, 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Quando fala se alguém não tem cuidado dos seus aqui é parentes. Seus parentes. Você acha que você não tem mais nada a ver com seu tio, com a sua tia, com seus primos? Eu, pastor, eu tenho uma família tão grande, se eu for me preocupar com todas os pais, estou lascado. Eu tenho uma família muito grande também, mas você pode orar por eles. Qual foi a última vez que você orou pelos seus parentes, nome por nome? Suas tias que estão vivas, seus tios que estão vivos, seus primos que estão vivos. Dobra o joelho, vai demorar, é uma oração longa. O meu primo que está lá não sei aonde, vai orando. Lembra, tem primo seu que talvez não seja crente. Dê nome aos bois, fala realmente o nome da sua família, apresenta a sua família diante do Senhor. Ah, pastor, mas esse primo aí nunca me ligou, nunca me deu parabéns. Você vai pagar na mesma moeda? Minha mãe é uma pessoa que eu digo que é um modelo na minha vida. A minha mãe sempre falou assim, vá visitar enquanto a pessoa está viva, filho. Já repararam como que é? Eu estou falando isso, irmãos, eu estou dizendo que eu estou diante de um espelho aqui, essa mensagem também é, eu sou filho também. Eu estou para visitar uma tia, eu espero, Deus sabe todas as coisas, que dê tempo. E eu nem preciso mentir para estar adiando a minha ida para visitar essa minha tia que está enferma, em estado terminal. A única irmã viva do meu pai. Porque eu não tenho tempo, a agenda é corrido, papapá. Mas quando ela chegar a notícia que ela morreu, o que vai acontecer? Eu vou ligar para os presbíteros aqui da igreja e vou dizer assim, irmãos, eu preciso fazer uma viagem urgente. Minha tia morreu e eu vou participar do velório. Aí o tempo aparece, né? Já repararam como que nós somos... É um contrassenso na nossa vida? Você não tem tempo para visitar parentes, você não tem tempo para visitar quem está doente, mas se ele morrer, você vai no velório dele. Como é que você arrumou tempo agora? É um paradoxo. Talvez você vá visitar e depois de alguns dias ele vai morrer. Talvez você não consiga nem ir depois do velório. Mas cá para nós, talvez seja melhor aqueles dias que você passou com ele em vida. E depois você diga para a família, sinto muito, não consigo voltar aí de novo. A viagem é longa, não consigo estar aí durante o velório. Mas eu estive com ele em vida. O reverendo Hernandes disse que foi num velório que ele nunca viu tanta coroa de flores, tantas flores num velório, que falou que não cabia. O cheiro ficou forte na igreja. Talvez aquela pessoa que estava no caixão, que não tem mais condição de cheirar nem uma florzinha sequer, em vida nunca ganhou um botão de rosas. Mas no dia do velório, todo mundo para aliviar a consciência, lembrança dos filhos e netos, lembrança da empresa onde trabalhou, lembrança da associação Amigos do Bairro, e é coroa de flor, vai acabar tudo. Faz em vida. Em vida. Cuide dos seus. Vamos voltar em Efésios? Efésios capítulo 6. Nem todos aqui são pais ainda. Então agora, de uma certa forma, a palavra se dirige a você, pai e mãe. É um ministério lindo que Deus nos deu, mas que requer de nós muita responsabilidade, muito zelo e compromisso. Só os pais, só pai e mãe, a partir de agora vão participar das leituras. Mas quero pedir que você que é filho, esteja atento. Último recadinho para você que é filho e filha que está aqui e tem os seus pais vivos ainda. Ore por eles, todos os dias. Expresse o seu amor por eles, todos os dias. Se você já o tem sustentado, faça isso até o último dia de vida dele, ou até o último dia da sua vida. Porque às vezes você pode morrer antes do que seu pai e sua mãe.
Mas enquanto você for vivo, cuide deles. Mesmo que você fale assim, mas é tão pouco que eu posso fazer, faça esse pouco. O que você não pode fazer é reter a sua mão. Não lembro o endereço agora, mas está na Bíblia, com certeza. Jesus censurou os fariseus de uma coisa. Sabe o que os fariseus faziam? Eles diziam assim, eu não posso ajudar meu pai e minha mãe, porque o único dinheiro que eu tenho na mão é para dar de oferta na igreja. Aí você diz, espera aí, pastor, cuidado com o que o senhor vai falar. Porque capaz de gente pensar assim, então estou liberado, não preciso mais dar oferta na igreja, não vou cuidar do meu pai e da minha mãe. Tem gente que pode dar oferta na igreja e cuidar do pai e da mãe. Mas se você um dia chegar para o seu pastor e falar assim, pastor, eu não tenho condição de dar essa oferta, porque eu cuido do meu pai e da minha mãe, pode ter certeza que eu vou dizer para você, vá cuidar do seu pai e da sua mãe. Talvez você não tenha condição de dar essa oferta. Mas não misture as coisas. Pais, vamos ler o verso 4? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Interessante. Possivelmente Paulo estava sabendo de alguma questão mais específica na igreja de Éfeso para chamar a atenção dos pais logo nisso. Não provoquem os seus filhos a ira. Por que um pai faria isso? Por que um pai e uma mãe provocariam o seu filho a ira? Como isso se dá? Naqueles momentos em que na administração da casa, na disciplina dos filhos, você perde a cabeça. Você perde as estribeiras. E você erra na dose. Provérbios está repleto de textos dizendo, não retenha a vara do seu filho. Porque se você é disciplinado, você salva a vida dele. Eu sei que tem a psicologia moderna aí, isso até pode ser, vou denunciar você, hein, pai, você bateu em mim, você tem o lugar certo no corpo, tem a forma correta, eu não estou sugerindo aqui espancamento, não estou sugerindo aqui que você bata em qualquer parte do corpo, e tem que saber como. Talvez você diga assim, pastor, não dá para dar umas palmadas num filho calmo, tem que estar um pouquinho nervoso, né? Tem que estar com um pouquinho de raiva para dizer, vem aqui! Mas é aí que é o problema. Porque quando você está nervoso ou com raiva, você perde a noção do equilíbrio e você pode errar na dose. E você pensa que está disciplinando o seu filho e você está espancando o seu filho. Eu não sou traumatizado com isso não, mas eu levei boas surras. E mereci todas elas. Verdade. Infelizmente eu já envergonhei minha mãe. Fiz minha mãe passar muita vergonha na escola. Então eu mereci. Para a turma da geração aqui que nasceu de 70 para cá, sabe o que significa aquela cintinha atrás da porta, né? Ou a varinha de marmelo. Tudo bem que hoje a pessoa não fala isso, pastor. Tem gente até que fala assim, eu não estou entrando no mérito agora, tá? Vou respeitar você. Pastor, eu apanhei tanto, que eu fiz uma promessa para Deus. No meu filho, na minha filha, eu não vou encostar um dedo. Eu já vi pais falarem isso, porque apanhou tanto. Só que você tem que tomar um cuidado. Porque se você optou por esse caminho, você pode estar sendo omisso numa coisa que é importante no seu filho. Disciplina. Porque nós, filhos, nascemos em pecado. Um pastor querido, chamado pastor Glênio Fonseca Paranaguá. Ele é pastor em Londrina. Ele foi visitar o netinho dele na maternidade. Todo mundo aqui já deve ter tido essa experiência, né? Aquela emoção. Aí tinha uma senhora do lado, uma avó, babando no netinho dela. Ai, 2 anjinhos. Aí o pastor falou assim, do quem que a senhora está falando? Do seu, né? Porque o meu não é anjinho, não. Aí ela, nossa, moço, safado, pecador, miserável. Eu sei que não precisamos falar isso. Qual é um pai que vai visitar o neto na maternidade e vai falar isso? Mas ele é tudo isso e muito mais. Seu filho é lindinho, é maravilhoso. Até quem nasce com carinha de joelho é lindinho, é maravilhoso. Mas é pecador. É filho de Adão. Você não precisa ensinar seu filho e sua filha a mentir. Ele vai mentir. Você não precisa ensinar seu filho e sua filha a ser orgulhoso, a não dividir um pedacinho do lanche com um coleguinha. Ele não vai querer dividir. Ele não vai querer dividir o brinquedo. Aí você fica todo cheio de dedos. Ai, o que vão pensar de mim? Olha, eu ensino. Não se preocupe. É o pecado. É o pecado. Mas cabe aos pais corrigir, instruir, admoestar. E às vezes não tem jeito. Às vezes a linguagem verbal não vai funcionar, mas uma palmadinha no lugar certo funciona muito bem. E a criança entende. Ela fala, opa! Se você prometer uma disciplina para o seu filho, cumpra. Porque senão você perde a sua autoridade também.
Algum pai aqui já viveu essa situação e falou assim: meu pai só fala. Eu vou te pegar, menino, eu vou te pegar. Minha mãe só fala. Meu irmão, minha irmã, com aquilo que eu falei há alguns minutos atrás, com sabedoria, sem ira, cumpra as promessas que você faça para o seu filho. Você prometeu um presente para ele? Dê. Prometeu ele levar ele no shopping para comer um lanche? Leve. Mas você prometeu dar umas palmadas nele se ele não obedecer, não se comportar na igreja ou numa festinha que ele for? Cumpra a palavra que você fez. Chega em casa, mas ele já está dormindo. Acorda ele. Porque nossas crianças são muito espertas. Meu filho mais velho, que já está com 26 anos casado, aprontou uma dessa comigo. Eu era seminarista. Minha esposa tinha uma cintinha vermelha enrolada dentro da bolsa. Quando eu já vi a Rosângela levantando e indo para o banheiro, eu já sabia, vai pegar o Samuel. E ele só faltava dizer: irmãos, orem por mim, né? Aquela outra história que eu já contei aqui, mas na medida certa. Aí ele voltava murchinho, mas ele era hiperativo. Ela levava caderno para desenhar, levava frutinha, tudo, mas chegava uma hora, o Gustavo não, o Gustavo dormia o culto inteiro. Aí era outra situação que a gente tinha que administrar, dormia, era um sonífero, chegar no culto, dormia. Mas na hora da brincadeira ele acordava, né? Eu já vi isso por aqui também. É normal. Eu acho que eu faria o mesmo, mas eu cheguei meio tarde na igreja, cheguei com 13 já. Mas aí um dia eu falei para ele em casa: hoje, papai vai fazer uma coisa com você, se você não obedecer a mamãe durante o culto. Eu vou chegar em casa e pela primeira vez eu vou te bater. E eu estava pregando uma congregação, que hoje é a igreja, foi o primeiro campo que eu trabalhei, na verdade o segundo, né? Mas a minha igreja de origem, lá em Osasco, e eu vi a minha esposa fazendo toda a parte dela, usando todo o recurso, levou ele no banheiro, voltou, mas aquele dia o menino estava a fim de... Aí eu peguei, fui embora no carro. Pense um menino passando a mão na minha nuca, assim: papai, eu te amo. E eu dirigindo o carro. Eu falei: não vai dar hoje, não vou conseguir. Eu falei: mas aí eu mesmo falei: mas eu prometi. A Rosângela foi preparar o jantar e eu subi para o quarto. Senta aí, Samuel. E o Samuel falou que a pior coisa para ele, falou assim: filho de pastor é complicado, porque primeiro vem um sermão e depois ele bate. Aí eu falei para ele, expliquei, falei com o que a Bíblia ensinava, e ele assim: eu prometo, pai. Eu falei: mas você vai ser corrigido agora pelo que você já fez, não pelo que você fará. Eu não bato por antecedência. Aí a primeira vez que eu dei as palmadinhas nele. Mas para onde eu fui? Para o quarto. Fiquei mal. Fiquei muito mal. Porque a disciplina dói muito nos pais também. Talvez você, filho e filha, não entenda quando seu pai fala um não para você. Ele queria falar sim, mas ele sabe que aquele sim você não vai entender, vai te prejudicar, então ele falou não, mas é porque ele te ama. Não tenha medo, pai e mãe, de falar não. E outra coisa, os jovens não vão gostar, me perdoem, mas eu vou falar. Se tem algum filho aqui, alguma filha que tem porta de quarto trancada, pai, pega a chave. Nenhum filho, nenhuma filha tem direito de trancar a porta do quarto para o pai não entrar. Eu tenho a minha liberdade, a minha privacidade. Você está na casa do seu pai e da sua mãe. Isso não é machismo, isso não é autoritarismo. Isso é Bíblia. Tem muito pai pensando que o filho está seguro dentro... Onde está o seu filho? Está dentro do quarto. Tem criança aprendendo suicídio dentro do quarto, criança aprendendo a fazer coisa errada dentro do quarto, e o pai está na sala assistindo uma Netflix pensando que o filho está seguro, porque não está na rua, ele está correndo risco em casa. Deixa eu ver seu celular. Não, pai, aí é demais, né, pai? Por que eu não posso ver suas mensagens? Tem alguma coisa no seu celular que eu não possa ver? Se você, filho e filha, tem alguma coisa no seu celular que seu pai não possa ver, você já sabe o que você tem que fazer, porque você tem que agradar o Senhor. Mas aí é demais, né, pastor? Invasão de privacidade. Não, não é invasão de privacidade. É o papel de pai e de mãe. Nós precisamos entender isso, mas cuidado com a dose errada. Vamos também ver Colossenses? Eu gosto dessa passagem. Ela é forte. Na mesma ideia daquilo que já lemos lá em Efésios. Colossenses capítulo 3, versos 21. Quero que os pais leiam comigo. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Cuidado também com a dose, porque em vez de você promover uma coisa boa, se você ceder demais na disciplina, na sua autoridade de pai, de mãe, você pode causar uma coisa no coração do seu filho, que vai dar o efeito rebote, desânimo. Tem que ser na dose certa, tem que ser com equilíbrio. Às vezes é a ideia do morde e assopra.
mas com vigor. Seu pai precisa... Uma coisa que está acontecendo hoje nos últimos dias, eu estou me atrapalhando um pouco aqui, mas é porque é muita informação na minha mente. Tem gente achando que o pai tem que ser só amigo do filho e que a mãe tem que ser só amiga. A minha mãe é a minha melhor amiga, meu pai é o meu melhor amigo. Que bom. Mas cuidado para você não misturar os canais, porque o seu pai, antes de ser seu amigo, ele é seu pai. Ele é a autoridade de Deus na sua vida. Antes da sua mãe ser a sua melhor amiga, sua confidente, ela é sua mãe. E na hora que ela te chamar a atenção, eu pensei que você fosse meu amigo. Eu sou, mas eu continuo sendo seu pai e sua mãe. Eu vivi isso há um tempo atrás, uma pessoa que cresceu comigo na mocidade, eu fui pastor dela depois, aí eu tive que exortar. Não gostou. Poxa, Gil, todos os anos juntos na mocidade, você fazendo isso comigo, você deixou de ser meu amigo? Eu falei, não, continuo sendo seu amigo, mas agora eu sou seu pastor, e eu tenho que te corrigir. Pai, cuidado com esse papo de sou muito amiguinho do meu filho, muito amiguinha da minha filha, a gente sai junto, a gente faz tudo junto. Pode fazer, mas você não vai abrir mão do seu papel de pai e de mãe, porque o mundo lá fora está pronto para destruir seu filho. Não faz pouco caso, não. Não escolhe a quem. Eu quero terminar, não vou ler por uma questão de tempo, só dizer assim, até para o casamento os nossos pais têm direito sobre a vida dos filhos. Olha o que você vai dizer, pastor. Não vamos voltar na moda antiga que o pai chega lá com o rapaz e fala assim, vai casar com esse moço aqui, hein? É o filho do compadre. Isso não rola mais, gente. Eu sei disso. Fica tranquilo as meninas aí, os meninos, não estou propondo nada disso. Como eu também já vi hoje gente falar assim, pastor, esse negócio de pedir para namorar, para lá com o pai da menina, isso é coisa ultrapassada, só comunica, estou namorando, hein, pai? Bom, mesmo os meus meninos sendo homens, porque esse negócio também que tem filho homem, não, isso é coisa para quem tem filha, mulher, homem é diferente, libera os meninos, deixa as meninas, libera os meninos, coisíssima nenhuma. Se você tem filho homem, ensine ele a ser homem e enfrentar o sogro lá. Vai pedir para namorar, não é assim, estou namorando, manda uma mensagem no zap para o sogro, e aí sogrão, vou jantar aí esse domingo, hein, estou namorando a sua filha. Não é assim não, se eu tivesse filha, ele ia ter que vir conversar comigo. Com a minha esposa, nós íamos jantar, claro, mas íamos conversar. Então, essa modernidade demais também é perigosa. E eu tenho um texto que eu amo demais, que é o texto de Abraão. Abraão, quando percebeu que Isaac precisava de uma esposa, é um contexto diferente, mas tem princípios ali. O que foi que Abraão fez? Chamou o servo mais importante dele e falou assim, vai buscar uma esposa para o meu filho. Que missão, hein? Mas se a moça não quiser vir... Simples assim, né? Você vai casar com uma... Eu não quero. Mas Deus estava naquele negócio. E aquele servo fez uma coisa tão linda, logo que ele fez o juramento com Abraão, ele sai e ele ora, Senhor, me ajuda. Eu não sei se a moça vai querer me acompanhar. Mas ele foi, obedeceu, e Deus cumpriu, e veio Rebeca. Então, querido pai, querida mãe, também não fica assim achando, não pode interferir, né, pastor? Eu sei, eu tive filho que casou recentemente. Tem hora que a gente tem que falar com jeito, vai escolher assim... Mas tem que falar. Tem que falar. Tem gente que vai me conhecendo aos poucos. Eu louvo a Deus pela minha mãe também. Se eu estou casado com essa mulher hoje, louvado seja Deus por isso, porque Deus que me deu ela de presente, foi porque um dia a minha mãe interrompeu um namoro meu. Eu estava perdido, parecia um boi sonso. A minha mãe marcou um encontro com a minha ex-namorada e falou umas verdades para ela. Eu detestei. Eu odiei a minha mãe naquele dia. Eu falei, quem a senhora pensa que é para fazer isso? Ela falou assim, eu sou sua mãe e eu te amo. Um dia você vai me agradecer. E eu já agradeci minha mãe várias vezes. Porque o dia que a Rosângela foi na minha casa, pela primeira vez, a minha mãe nos abençoou. Eu te abençoo, filha. E isso para mim teve um significado muito especial. E 1 ano e 9 meses depois eu estava casado com a Rosângela. Pai, ora pelo que sua nora. Mas as minhas crianças são tão pequenininhas. Ora pela sua nora, ora pelos seus genros. Já está namorando? Ore, converse com eles. E quando precisar chamar atenção, chame. A palavra limite precisa fazer parte do vocabulário dos pais e dos filhos. Cuidado com muita liberdade. É um perigo.
Cuidado. Pais e filhos. Qual é o papel de cada um deles? Você filho, você filha que está aqui, mesmo que seus pais não estejam mais entre nós, honre seus pais em memória, pelo que ele foi. Ah, mas eles não estão aqui para ver se eu vou obedecer ou não, mas você conhece os princípios, certamente. Coisas que o seu pai e sua mãe te ensinou, que até hoje guiam você pelo caminho. Estão vivos ainda? Reconheça, cuide deles. Às vezes eles vão ficar ranzinza, nós também vamos ficar. Eu não quero ser um velho ranheta, mas pode ser que eu fique. E se eu ficar, meus filhos vão ter que cuidar de mim. Eu espero que eles cuidem. E você? É um bom filho? Uma boa filha? Um bom pai e uma boa mãe? Vamos abaixar as nossas cabeças? O que você quer falar para o Senhor agora? Qual é a resposta que você vai dar para o Senhor nessa noite?